o projeto Peixe-Boi do Zoonama tem 29 peixes-bois que estão em tratamento aqui na parte física do zoológico. E na tarde de sábado chegou mais um para compor esse quadro de animais que estão em tratamento atualmente. Ele foi encontrado à deriva, na margem de um rio, próximo a uma comunidade chamada Surucuá, e ele foi acionado pelos moradores para a SEMA fazer o resgate dele até o zoológico. E estima-se que ele não tenha um mês de vida, porque ele ainda está fazendo troca de pele. Apesar de ser muito pequeno, ele chegou abaixo do peso também, trata-se de uma fêmea, e ela não tem nem um mês de vida ainda, talvez três semanas de vida, talvez seja o máximo. Ao encontrar um animal ou preso em uma rede de pesca, ou encontrou a deriva na margem do rio, a primeira coisa a fazer é tentar retirar o animal, se ele estiver preso nessa rede de pesca, e deixar ele no lugar dele para ver se a mãe não está próximo ao filhote, que normalmente a mãe não abandona o filhote de imediato. Então o ideal é esperar, ver se a mãe vem fazer a busca do filhote dela. Caso contrário, acione os órgãos ambientais, que eles vão fazer o resgate e vão fazer os procedimentos que tem que ser feito de praxe. Normalmente eles trazem para o Zoonama, que é o centro especializado no tratamento dessa espécie. A primeira coisa a ser feita é entrar com alimentação, porque normalmente a gente não sabe há quanto tempo o animal já está ali naquela situação. Se está 2 dias, 3 dias, enfim. Então, a primeira coisa que o zoológico faz é fazer o pronto atendimento dele na questão nutricional. Depois ele entra em observação para ver se ele não vai apresentar nenhum tipo de quadro clínico negativo, se ele não vai deprimir, se ele não está com problema respiratório, que é muito comum nessa espécie. E aí, à medida que ele vai crescendo, os cuidados com ele vai também se intensificando mais, lógico, porque trata-se de um animal que vai passar bastante tempo aqui na área do zoológico, e é um tratamento de longo prazo. É um animal que passa cerca de 4 anos, no mínimo, só para sair dessa fase mais crítica, que é o desmame. E aí, saindo daqui, ele vai para a segunda fase, que já entra passado todo esse processo, ele vai para a fase de pré-soltura. O peixe-boi de água doce é um bicho mamífero aquático que hoje encontra-se na lista dos ameaçados. A presença do peixe-boi no ecossistema amazônico, onde nós estamos, é importante porque o animal, na natureza, controla a população de plantas aquáticas, das macrófitas aquáticas. E isso é de importância fundamental porque um peixe-boi de água doce adulto chega a comer até 12, 14% do seu peso em quantidade dessas macrófitas. E isso tem uma finalidade. Se ele come muito, ele defeca muito. As fezes vão servir de nutrientes para zooplâncton e para fitoplâncton, que são micro-organismos que vivem dentro do ambiente aquático, que vão servir de nutrientes para outros animais. Essa é a função ecológica do peixe-boi. E não é por acaso que em margem de lago, em margem de rio, em margem dos igarapés, no ecossistema amazônico, as plantas aquáticas se concentram em maior quantidade. Curiosamente, em área de cachoeira ou em área de corredeira, que tem pouca planta aquática, o peixe-boi de água doce não está lá. Ao longo dos séculos, principalmente a partir do século XVI, existem relatos de caça ao peixe-boi. E aí envolve os dois, água doce e água salgada. Na Caravela de Cabral já tinha um camarada que ele faz relato do peixe-boi. O primeiro relato completo, confiável, bem feito, de peixe-boi marinho foi feito pelo padre José de Anchieta. Tem um documento do padre Antônio Vieira, outro padre jesuíta, um documento do século XVII, 1654, 1656, que ele fala que durante 2 anos, 20 navios saíram carregados com carne de peixe-boi do Porto de Macapá para os portos da Holanda. Documento oficial isso. Lembrando que nessa época não havia borracha. O couro do peixe-boi é pelo menos 6 vezes mais resistente que um couro de um boi. Um animal adulto, peixe-boi, água salgada, 800 quilos, água doce, 400, 450 quilos, tem muita carne. Não estou justificando a caça, só estou dizendo que isso aconteceu ao longo dos séculos.